Oi, pessoal, a paz do Senhor, eu sou a tia Vanessa. Oi, pessoal, a paz do Senhor, eu sou a tia Esther e somos da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Osasco. E sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com a revista dos pré-adolescentes e o tema deste trimestre é Quem é Deus? Estamos vendo várias formas de como Deus se apresenta. A semana passada vimos que o nosso Deus é um Deus criador. E essa semana vamos aprender que Deus também é um Deus libertador. E a nossa lição de hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 12, versículo 31 a 41. Mas antes, vamos orar. Vamos sim, turminha, vocês já estão preparados? Ah, mas ainda dá tempo de você pegar seu material, pegar um caderno de anotação, uma caneta. Ah, e o principal, a Bíblia, não se esqueça. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais de quem tu és. Aprendemos que tu és um Deus criador, iremos aprender que tu és um Deus protetor também e várias outras formas. Senhor Deus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Use, Senhor, as nossas vidas como um canal de bênção para todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo esta aula. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ah, mas qual será o versículo de hoje? Podem acompanhar aí na Bíblia? Está lá em Deuteronômio, o capítulo 26, do versículo 7 até o versículo 9. É isso, tia Esther? Sim, diz assim, tia Vanessa. Vamos ler? Então oramos pedindo socorro ao Senhor. O Deus dos nossos antepassados, ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagre, maravilhas e coisas espantosas. E nos tirou do Egito e nos trouxe até esta terra, que nos deu uma terra boa e rica. É isso aí. Isso está dizendo que Deus ouviu o clamor, a aflição do povo. Sabe, pessoal, Deus, ele continua atento, continua com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Os seus olhos, ele está vendo as nossas aflições. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua atento. Às vezes você se encontra com dificuldades, às vezes está difícil, você pensa que não vai conseguir realizar alguma atividade, mas saiba que Deus te capacita e Ele está atento às suas orações e também ao seu clamor. Oi, pessoal, vocês sabiam que a libertação do povo israelita do Egito foi realizada através do poder de Deus? É isso mesmo. Então, vamos saber como surgiu a escravidão? Jacó ainda era vivo quando, alguns anos depois de chegar no Egito, José tornou-se governador e foi escolhido por Faraó para esta função, por interpretar o sonho corretamente, alertando
que a nação ia passar por 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, né? Vocês já sabem dessa história. Olha o que aconteceu. Conforme foi revelado por Deus, chegou o tempo de fome na terra e todos os povoados vizinhos ficaram sabendo que no Egito havia trigo e alimentos. Ah, assim, os irmãos foram até lá de José e foi que aconteceu a reconciliação familiar. Ah, o faraó permitiu que toda a família de José, olha só, quase 70 pessoas, forem, foram morar em uma das cidades ali. E os anos foram se passando e toda a sua geração de José faleceram. O povo de Israel multiplicou e se tornou assim numeroso. E um novo rei foi levantado, um novo. E ele mudou todo aquele cenário, porque ele tinha medo que os hebreus se unissem a alguma outra nação e guerreassem contra o Egito. Por isso, aquele faraó colocou pesados tributos e, acreditem, escravizou. Mas em seguida, ele ordenou o homicídio, a morte de todos os bebês recém-nascidos. É isso mesmo. Olha só. Mas as suas tentativas de destruição dos judeus resultaram na multiplicação e no crescimento deles. E olha, por mais de 400 anos, os hebreus serviram aos egípcios. Mas, em meio àquele todo sofrimento da escravidão, eles começaram a clamar a Deus por um libertador. E será que Deus ouviu o clamor daquele povo? Sim, Deus enviou um libertador. Quem será? Isso mesmo, tia Vanessa. Moisés, ele não sabia, mas desde o seu nascimento, Deus livrara para ser o líder do seu povo. Ele nasceu numa época que todos meninos teriam que ser jogados no rio Nilo para morrer. Mas graças à coragem da sua mãe Joquebede e sua irmã Miriam, salvou a sua vida. Moisés, ele foi adotado pela sua filha, a filha de Faraó. E foi criado pela sua própria mãe, que se tornou a sua própria ama. E aos 40 anos, ele não conseguiu conter-se do sofrimento do hebreu. Mas ele, visando a combater o seu semelhante, ele matou um capataz egípcio. E ao ser descoberto, ele fugiu para o deserto. E aos 80 anos, quando Moisés, um dia assim, rotineiro, ele estava apacentando, Deus se manifestou ali e falou com ele ricamente, numa visão. E um anjo do Senhor apareceu, num ardente, numa fornalha. Uma sarça ardente. A sarça ardente. Isso mesmo, mas ela não era consumida. Mas ela não era consumida. E a mensagem diz: eu sou o seu Deus, do seu antepassado, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o seu rosto, porque ele ficou com medo de olhar para Deus. Foi. Então o Senhor disse a ele: eu tenho visto o meu povo que está sendo muito maltratado. Tenho ouvido também o seu pedido, o seu clamor, por causa dos seus feitores. Estão muito sofrendo. Mas eu enviarei você para ali, ao Egito, que tira aquele meu povo e os israelitas que estão sofrendo muito. E Moisés, ele temeu, ficou com medo. Foi mesmo. De sentir incapaz, né, impropriado para essa missão. E sem habilidades. No entanto,
Deus fortaleceu a fé de Moisés, Foi mesmo. garantindo a sua presença, o seu poder, os seus sinais. E por último, Moisés pediu para que seu irmão Arão fosse junto com ele para falar com o faraó. E Deus ele permitiu que os dois fossem ali até ao Egito para falar Com com o Faraó. faraó. É exatamente isso, gente. Mas olha, Moisés, com medo, exatamente. E ele expôs todo aquele medo, tudo que ele estava sentindo de frustração, de ser incapaz. Ele falou com quem? Com Deus. E às vezes você está aí, passando por algo, pensando que não vai dar certo, que você é incapaz, com medo de algo. Saiba que Deus está pronto a te ouvir. Então, faça que nem Moisés. Fale, conte tudo para o nosso Deus. E Ele vai te ouvir, vai te encorajar para você não parar, para você prosseguir que nem fez Moisés. Moisés. A poderosa libertação. A partir, gente, do primeiro contato de Moisés com o faraó, deu-se um início de combate entre o soberano do Egito e o soberano dos céus e da terra. Faraó desafiou o poderio do Senhor, acreditam? Então Deus começou a manifestar os seus sinais na terra egípcia, gerando espanto e terror. O conjunto de maravilhas que o Senhor derramou naquela terra ficou mundialmente conhecido como isso, as 10 pragas do Egito, que são água convertida em sangue, depois as rãs, os piolhos, depois as moscas, depois as pragas nos animais, 6 as úlceras, 7 a saraiva, 8 os gafanhotos, 9 as trevas e a 10ª, a morte dos primogênitos. Gente, até a 9ª praga, Faraó se mantinha firme na sua decisão de impedir que o povo de Israel saísse. E em momentos de muitos assim, sofrimento, ele chamava Moisés e dizia: tá, eu autorizo. Ah, mas aí todo o povo se aprontava para partir. Moisés orava para Deus e a praga cessava, mas o rei voltava na sua decisão. Então, a 10ª praga foi fatal. Na noite determinada, todas as casas egípcias foram atacadas pela morte dos primogênitos. A praga alcançou até os animais dos egípcios e houve um grande lamento em toda a terra, inclusive no palácio, visto que o filho primogênito de Faraó faleceu. Naquela mesma noite, tanto Faraó como o povo egípcio imploravam para que o povo judeu fosse embora. É assim que o nosso Deus, ele faz. Não é, tia Esther? Mas olha só, e como será que aconteceu tudo isso na hora daquela parte em que Deus realiza ali, que foi a Páscoa, a festa da libertação? A data dessa libertação é lógico que já estava marcada no calendário de Deus e ela seria assim inevitável. Ah, mas aí Deus instruiu como organizar a celebração da Páscoa antes mesmo da libertação acontecer. Os hebreus estavam ainda diante do não de Faraó, quando Moisés orientou o povo quanto à maneira de se comemorar a Páscoa. Os pães sem fermentos, as ervas amargas, o comer apressado, e assim foi feito. Quando o povo foi liberto, cada um saiu carregando sua comida sem fermento. E a Páscoa começou a ser um marco e a sua comemoração acontece todos os anos para que o povo guardasse em memória e ensinasse a todas as gerações seguintes como Deus libertou o povo judeu do Egito. O Deus que nós servimos é um Deus fiel. Não é, tia Esther? Sim, tia Vanessa. E ele
cumprirá as suas palavras por causa da sua fidelidade. Então, O nosso Deus, no tempo certo, realiza e então, cumpriu o que ele prometeu para o povo de Israel. Não então, foi, tia Esther? sim. E a Páscoa hoje não é um ovinho de Páscoa, né? Que a gente comemora, né, tia Vanessa? Né? Não é só comer É, chocolate, não é não, hein? chocolate, Até porque dá não. espinhas, hein, gente? Isso. Mas qual que É é a o significado? libertação do povo, né? Retirado lá do povo do Egito, né, tia Vanessa? Exatamente, a libertação A do povo de libertação do povo de Israel Israel. do Egito, daquele sofrimento. Sabe, diante de tudo que a gente falou hoje aqui, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus libertador. Ele nos livra da mentira, da desobediência, do pecado, até porque, se realizarmos tudo isso, coisas erradas, estaremos presos, estaremos escravos do pecado. E o pecado, nós sabemos que ele é uma prisão A face de Deus, né, tia também. Vanessa? E o pecado deixa a gente ali preso, escravizado. E o nosso Deus, ele não quer que nós sejamos assim. Como Moisés foi ali obediente, como tudo que Deus cumpriu, ele realizou através da obediência. Aprendemos hoje exatamente, seguimos aí os passos de Moisés, que ele sim foi obediente, ele seguiu ali as orientações do nosso Deus. Nosso Deus, ele foi fiel e foi ali o grande libertador. Não se esqueça que o nosso Deus é o libertador. Que Deus abençoe a sua vida e até, no caso, a próxima aula, não é, tia Esther? Sim, tia Vanessa. Que Deus abençoe a todos. A cada um.